115. Regressor Instruction. Capítulo 571. Mikio, 3. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Ah, claro, não estou dizendo que isso não está certo. Fazer um bom negócio pode significar que estou em uma posição mais alta do que os outros. Mas acho que estamos ignorando demais a fundação. O peão é a base e o centro. Parece insignificante e quase como se você pudesse simplesmente jogá-lo fora, mas também serve como um ponto focal, como você pode ver. Talvez se você prestar cerca de 20% mais atenção, poderá jogar com muito mais facilidade do que está jogando agora. Esse é um conselho útil. Com certeza. Sim, eu entendo qual é o problema. Foi a rainha quem terminou o jogo, mas no meio. Sim, isso é muito ruim. Então, que tal? Você quer jogar mais uma vez? Ah, está ficando tarde demais. Acho que vou ficar acordado a noite toda se jogar mais algumas vezes. Também quero passar mais tempo com o presidente, mas como você sabe, não posso ficar longe por muito tempo por causa de problemas internos. Ah, esse bastardo está fugindo depois de me bater. Eu queria gritar duramente: você não pode sair daqui até que eu ganhe. No entanto, considerando que nós dois tínhamos trabalho a fazer amanhã, era certo fechar o jogo ali. Mesmo uma rodada levava muito tempo, então se jogássemos mais algumas vezes como ele disse, ficaríamos acordados a noite toda. Eu estava atrasado no meu trabalho, e Mikhail também tinha muitos problemas para resolver. Sim, vamos desistir. Vou convidá-lo novamente quando os problemas internos em sua área forem resolvidos, Sr. Mikhail. Sim, estou ansioso para vê-lo novamente. Por favor, diga lá aos seus trabalhadores. Por favor, convide sua esposa também da próxima vez. Sim, obrigado. Você. Eu farei isso. Não vou me despedir de você separadamente, mas chegue em casa em segurança. E também preparei um presente para você. Você realmente não precisava. Por favor, aceite. Vem do meu coração. Claro, eu sei que você não está acostumado com coisas assim, mas por favor, pense no meu esforço. Obrigada. Eu vou aceitar. Sim, já faz um tempo desde que me diverti. Estou ansioso para ouvir notícias de vocês. Espero entregar alguns em breve. Então, adeus. Ah, e preparamos seu transporte para que você possa voltar confortavelmente. Obrigado. Talvez o presente fosse uma pressão demais para ele. Ao sair, ele parecia um pouco ansioso. Exceto por algumas coisas, foi um momento mais agradável do que eu esperava. Sobretudo, o xadrez era divertido. Ele era exatamente como eu pensava. Ele também parecia disposto a resolver o problema. Então como eu poderia estar de mau humor? Enquanto eu brincava no tabuleiro de xadrez, Shuejin me ligou. Já faz um tempo. Atendi a ligação imediatamente. Ela apareceu na minha frente. Eu não vi o rosto dela há muito tempo. Seu cabelo estava preso como de costume, e ela tinha uma aparência nítida e elegante. Claro, ela parecia um pouco mais cansada do que o normal, mas eu estava curioso para saber por que ela ligou de repente. Eu me perguntei se ela tinha uma mensagem de Kim Sung. Vamos manter contato com mais frequência. Não apenas quando você tem que me enviar relatórios. É porque estou muito ocupado, vice-mestre da guilda. Então, o que está acontecendo? De Jin Sung. Não, o mestre da guilda só queria cumprimentá-lo. Além disso, há algo que eu gostaria de relatar a você sobre liderar as tropas conjuntas. Na verdade, é um relatório simples que não precisa estar no telefone. Micrômetro. Você estava apenas jogando xadrez? Sim, já que já faz um tempo desde que recebi uma visita. Você perdeu horrivelmente. Como você sabia que eu perdi? Bem, considerando suas habilidades, não é de admirar que você tenha perdido. Eu posso ver aproximadamente como você perdeu. Você tentou sacudir seu oponente, mas eles não morderam a isca. Senhorita Yejin, você não merece dizer isso. Que? É porque você está baseando seu conhecimento no último jogo de xadrez que jogamos juntos. Eu não sabia de nada, então perdi completamente. Menos 248 vitórias e 246 derrotas. Para ser honesto. Cara, por que você se lembra de coisas assim? Você deve apenas se lembrar das rodadas mais recentes. Eu me pergunto quem foi aquele que perdeu 3 rodadas seguidas e ficou desanimado. Então eu me pergunto quem foi aquele que fugiu depois de vencer algumas rodadas no final.
Eu acho que você não se lembra dessa parte. Foi porque eu não queria continuar jogando com alguém que era de nível muito baixo. Eu não fugi. Eu estava dando a você a chance de melhorar um pouco mais suas habilidades e voltar. Não é natural não querer jogar com um iniciante. PFFFF. PFFHHHH. PFFFHHH. Este B. Ah. Nossa fofa Yejin, você tem melhorado suas habilidades ultimamente. Pare de rir assim. Isso me dá vontade de dar um soco em você. Se você vai me dar um soco, deve fazê-lo com xadrez, não com violência. É por isso que suas habilidades não melhoram. Como pode uma pessoa que usa os punhos primeiro, em vez de suas palavras, ter a chance de me vencer? Vamos jogar de novo. Ok, está ligado. Que tipo de pessoa continua assim por algo que aconteceu há um ano? Ah, PFFFFFF. Vou brincar com você durante esta liderança. Espera só pra ver. HMPH, eu não brinco com iniciantes. Este B. Bastardo. Seu bastardo de merda, você está tão morto. Sinto muito, o que você disse? Espere e veja essa merda. Você vai ver. Vou pisar em você com tanta força que você não será capaz de dizer uma palavra. Ok, iniciante. Obrigado. Próximo. Traço bater. Eu queria esquecer minha dor de perder para Mikhail através de Xuejin, e ainda assim ela desligou o telefone por sua própria saúde mental. Espere, ela não tinha algo a relatar? No entanto, eu não estava muito preocupado porque tinha certeza que essa informação viria através de Lei Jin e, com certeza, ouvi alguém batendo na porta. Regressor Instruction capítulo 572, Mikhail, 4. Mikhail, quanto ele sabe? Porque ele me chamou aqui. Eu não conseguia parar de pensar em situações ruins. Ele é como o diabo. Não, até mesmo dizer que ele é o diabo encarnado é ser muito mole. Ele tinha olhos que pareciam ver através de tudo, sorrisos que pareciam saber tudo e palavras que pareciam ter significados ocultos. Refletindo sobre o que acabara de acontecer, meu corpo naturalmente começou a tremer. Graças ao grupo de resistência, eu sabia que tipo de personalidade ele tinha e seus efeitos no continente. Não, na verdade, eu poderia saber a verdade antes mesmo de conhecer o grupo de resistência. Caso contrário, eles não teriam me contatado. Por mais que o grupo de resistência tenha arriscado suas vidas, eu também arrisquei minha vida. Achei que o trabalho seria difícil e também sabia que, se agisse contra ele, apenas críticas e insultos me seguiriam. Contudo, suspiro. Tudo foi pior do que eu imaginava. Ele disse, por favor, diga lá aos seus trabalhadores. Por favor, convide sua esposa também da próxima vez. Foi uma ameaça. Eu não sabia o que o presidente sabia, mas era definitivamente uma ameaça. Eu sei o que você está fazendo e o que você pode fazer. Se eu tivesse duvidado de sua capacidade, não o teria colocado em uma posição tão importante. Deixei isso para você porque pensei que você faria o trabalho que lhe confiei adequadamente por si mesmo. No entanto, duvidei que o grupo de resistência soubesse exatamente o que fazer, bem como o que poderia fazer. De acordo com eles, desde que a Guilda Azul se dispersou, eles nunca foram pegos nenhuma vez, mas eu duvidava disso, já que a influência da Guilda Azul já havia se espalhado por todo o continente. Não, a existência do grupo de resistência não poderia ter sido descoberta ainda. Por mais que Lei Qiyong e seu pessoal estivessem de olho na situação atual, nenhum vestígio de nossa organização poderia ser encontrado. No entanto, se não, eu não entendi por que eles disseram essas coisas. If Lei Qiyong, Chairman of the Committee, was unaware of the resistance group's existence and purpose, isso words may have been entirely directed towards himself. It was warning to the workers that the site wasn't being properly managed, and was a threat for them to deal with the current situation as quickly as possible. Achei que ele estava dizendo que nos daria outra chance. Talvez tenha sido a última chance. Não, em primeiro lugar. Ele vai nos dar uma chance. Considerando que todos aqueles que se opunham a ele de alguma forma desapareceram, talvez ele estivesse esperando que algo assim acontecesse conosco. Mandar-me de volta era zombar de nós. E poderia ter sido para seu pequeno prazer. Talvez ele quisesse ver a pessoa que mataria com as próprias mãos em breve. Eu não tinha certeza, mas não conseguia apagar completamente essa possibilidade. Afinal, eu poderia dizer que tipo de pessoa Lei Qiyong era por suas ações passadas. Ex-executivos da Guilda Azul,
o imperador e a rainha do império, o espadachim e o exército da república que eram chamados de adoradores do diabo, os invocadores de demônios em raios, o incidente dos mortos-vivos na república, o incidente do 27º corpo de demônios e muitas outras mortes não identificadas. Ele nunca cedeu ou mostrou misericórdia para com seus inimigos. Não tenho medo de perder minha vida. Eu não tinha medo de morrer. Eu não tinha medo da morte, mas de minha esposa. Como eu poderia colocar minha adorável esposa, que depositou tanta confiança e fé em mim, em perigo? Nunca me arrependi da minha decisão, mas naquele momento comecei a duvidar se o que estava fazendo era realmente a decisão certa. Já se passaram horas desde que minha mente começou a ser inundada com todos os tipos de pensamentos enquanto estava sentado em um pequeno escritório. Tentei desesperadamente pensar em uma solução, mas não sabia como agir ou se tinha que desistir do meu princípio para proteger minha esposa. Se eu abandonar o grupo de resistência, se eu tivesse sorte, poderia voltar para o lado dele. No entanto, essa foi a escolha certa então. Como seria certo trair aqueles que estavam arriscando suas vidas pelo império? Oh Deus! Oh Deus! Eu murmurei para mim mesmo sem perceber. Ranger. A porta começou a se abrir lentamente. Por um momento, pensei que poderia ser um assassino, então rapidamente peguei uma adaga da gaveta. No entanto, em vez disso, vi uma pessoa inesperada. Querida. Foi Natalie, minha adorável esposa, que apareceu. Ela falou comigo com um olhar preocupado. Acho que você está aqui há muito tempo hoje. Eu sei que posso estar incomodando o seu trabalho, mas estou preocupado com você. Você está bem? Ouvi dizer que você veio ver o presidente Lee Ki-yong hoje. Por acaso? Não, não é nada. Você não precisa se preocupar. Nós apenas tivemos que lidar com um problema que ocorreu hoje. É por isso que... Sinto muito, provavelmente fiz você se preocupar muito. Volte para casa primeiro. Eu voltarei para casa em breve. Mas, hoje em dia, estou lhe dizendo, querida, que não é grande coisa. Você realmente não precisa se preocupar. Mas você parece tão cansado. Eu estava pensando que você tem exagerado ultimamente. Você realmente não vai me dizer? Sério. Suspiro. Acho que você realmente precisa de uma pausa. Não, isso é. Para relaxar. Que tal uma taça de vinho? Assim como antes. Eu realmente não estou com vontade de fazer isso agora. Bem a tempo, o presidente Lee Ki-yong nos enviou um vinho especial com outros presentes. Espere, não. Não toque nisso, Natalie. Não. Eu pensei que você poderia estar engarrafando suas preocupações sozinho, então. Droga. Baque. Colisão. Eu disse para você não tocá-lo. Droga. Você não bebeu disso, não é? Diga-me que não. Por favor. Deus. Deus, Deus, eu não deveria ter deixado isso lá. Por favor, Deus, eu imploro. Droga, droga, por favor, Deus. Apresse-se e diga alguma coisa. Você realmente não bebeu, não é? Como esperado. O quê? Você. Devo ter pensado que eu estava alheio a tudo. O quê? Agora mesmo. Eu não sou estúpido. Eu sei o que você está fazendo. Eu sei o que está incomodando você e por que você está hesitando. Eu não posso estar sempre com você, mas eu sou a pessoa mais próxima de você. Eu te amo. Eu te amo porque você está sempre ereto e age de acordo com o que acha certo. Eu sei o que está incomodando você e o que está bloqueando seu caminho. Se o que está em minha mente está certo, por favor, não se sinta sobrecarregado. Mova-se com o que você acredita ser certo. Eu não quero ser um fardo para você. Escolhi estar ao seu lado para que possamos trilhar juntos o mesmo caminho. Você não precisa me mandar embora ou me esconder. Você não precisa pedir às pessoas que compartilham o mesmo significado com você para me proteger. Quero apoiá-lo e ficar ao seu lado. Afinal, eu sei que se eu estiver na mesma situação que você fará o mesmo por mim também. Não prometemos um ao outro que sempre trilharemos o mesmo caminho juntos, não importa o que aconteça. Natália. Eu vou voltar. Eu quis dizer o que disse, querida. Não se preocupe comigo e siga em frente com o que você acha que é certo. Isso é o que o Mikhail que eu conheço faria. Baque. Olhei para baixo e havia pedaços de vidro quebrado e vinho derramado. Olhei para baixo com uma expressão vazia, mas ainda assim, não conseguia pensar em nenhuma solução. Afinal, não havia solução para o meu dilema. Eu ainda não conseguia descobrir o que era certo, mas não tive escolha a não ser tomar uma decisão.
Eu não sabia se me arrependeria ou não. Eu não seria capaz de saber até o final. Convicção. Sim, isso foi convicção. Eu tinha que fazer o que acreditava ser certo. A convicção vai alimentá-lo? Ou vai ganhar dinheiro? Eu odeio pessoas que se apegam a essas coisas. Estou tão irritado. Leigh derramou uma série de reclamações contra mim. Na verdade, eu não esperava muito, mas não foi bom ouvir que a situação poderia acontecer novamente. Olhei para o rosto dela e parecia que ela também não esperava muito. Kim Sung não é do mesmo tipo. Bem, vou excluir Sung. E ele sabe como se comprometer. Ele é basicamente um mestre nisso. Então, o que você está dizendo é que esses velhos peidos estão sendo teimosos, afinal. De qualquer forma, você tem que reconhecer a obstinação daqueles velhos anões. Que bobagem eles estão falando sobre a magia não ser útil? Você pode economizar muito tempo com magia. Eles estão argumentando que podem surgir problemas com a qualidade, então é meio difícil para mim empurrar apenas minha opinião. Em primeiro lugar, é feito de pedras de mana, então. Independentemente disso, aqueles velhos anões podem ter razão. Eles dizem que podemos chegar a tempo. Ah! O que podemos fazer quando eles argumentam que nunca construíram magicamente um edifício em toda a sua história? Eles estão nos dizendo que, se os forçarmos a usar magia, devemos apenas trabalhar com elfos. Acho que é certo fazermos uma pequena concessão. Não precisamos apenas cumprir nossas metas de tempo. Mas mesmo assim. E eles realmente trabalham rápido. Acima de tudo, acho que seria mais eficaz trabalhar com seu artesanato. Além disso, estou cansado de lidar com esses peidos velhos. Você deve tentar persuadi-los. Eu não sei. Meu estilo realmente não se encaixa com os anões, você sabe. Mas eles parecem gostar de você. Bem, então acho que não podemos evitar. Vamos pensar nisso mais tarde. Vou tentar mandar Deukegu para lá em breve. Oh, eu sinto que ele vai se encaixar bem lá. Deixando isso de lado, você tem que ouvir o próximo relatório. Este é o principal. Finalmente, o prato principal. Como foi para você? Eu queria dizer que correu bem, mas foi melhor do que eu esperava. Mikhail me disse com confiança que resolveria os problemas internos em sua área. Depois que ele recebeu alguns presentes meus, concluímos nossa conversa em bons termos. Achei que era apropriado dizer que nos tornamos muito mais próximos. Nós até dissemos para nos vermos novamente na próxima vez. Quero dizer, nós até jogamos xadrez juntos. Bem, acho que correu muito bem. Minha opinião não importa muito de qualquer maneira. Como foi para você? Bem, como você acha que foi? Hã? Nada foi realmente descoberto. Bem, eu esperava que. Mas vou procurar de novo. É um pouco estranho porque nem mesmo um pequeno vestígio foi encontrado. Tenho certeza de que eles estão escondendo algo. É um pouco frustrante porque não aparece na superfície. Não posso dizer o que exatamente, mas algo definitivamente está acontecendo. Na verdade, ainda não era uma greve total, mas havia uma greve de desaceleração acontecendo. Eu sei. O tratamento dos trabalhadores lá era diferente de outras regiões. O que você quer dizer? Só posso dizer uma coisa com certeza. Há um problema com Mikhail, aquele cara. Não sei de mais nada, mas tenho certeza disso. Eu te amei, Mikhail, foda-se. O tabuleiro de xadrez, sobre o qual compartilhamos uma curta amizade, foi rapidamente pisoteado em meus olhos, assim como as conversas calorosas e profundas que tivemos. Aquele filho de um porco. Tenho certeza de que, se pesquisarmos mais a fundo, definitivamente seremos capazes de encontrar alguma sujeira nele. Não, tenho certeza de que algo definitivamente entraria em erupção de sua área primeiro. Regressor Instruction capítulo 573, Protesto. 1, de dentro. Isso significa que a situação provavelmente continuará piorando. Não sei se será um problema tão grande, mas eles não estão recebendo o bem-estar que os trabalhadores merecem. A sabotagem ficará mais forte e pode levar a um protesto dramático. Você não disse que tínhamos que procurar um pouco mais? Estamos realmente em um palco do qual você pode ter certeza? Sim, tenho certeza. De qualquer forma, é inegável que a gestão é uma bagunça. Também foi confirmado que Mikhail tem um problema devido às circunstâncias. O que nos falta são evidências. Evidência. Há evidências circunstanciais, mas não há evidências sólidas.
Se a torta para técnicos e trabalhadores desaparecer repentinamente, um rastro será deixado para trás seguindo para onde a torta foi. Mas não existe tal coisa. É óbvio que engoliu a torta. Mas faz sentido não conseguirmos encontrá-lo. Foi esclarecido tão naturalmente que quase perdi. Se você se sente assim, isso significa que ele certamente é habilidoso. Não sei mais nada, mas a capacidade de esconder fundos secretos é incrível. Estou rastreando o dinheiro o máximo possível, mas não consigo descobrir o quão bem a lavagem foi feita. Achei que ele poderia abrir uma lavanderia com suas habilidades. Ele não parecia ser alguém ganancioso, então é um pouco surpreendente. Foi ainda mais embaraçoso porque sua característica e disposição únicas eram perfeitamente normais. Eu não apenas acreditava cegamente na disposição mostrada na janela de status, mas algumas partes definitivamente combinavam. Eu havia esquecido o fato de que mesmo pessoas boas podiam cometer crimes. Dependendo da situação, os humanos podem cometer erros a qualquer momento. Ele provavelmente estava em uma situação inevitável. Talvez ele tivesse recebido uma oferta que não pudesse ser rejeitada, ou talvez ele tivesse uma necessidade urgente de dinheiro. Devo dizer que ele é habilidoso ou estúpido. Se ele tivesse tirado aos poucos, ele nem seria pego. Ele encobriu completamente as evidências depois de roubar fundos que poderiam ter um golpe direto na grande cena. Embora o tempo que ele tinha fosse curto, não seria um erro supor que quase não havia brechas se G dissesse isso. Eu sempre soube que ele é muito habilidoso. Por um lado, eu estava orgulhoso de ter reconhecido que ele era uma pessoa tão capaz. Claro, o problema era que ele estava usando essa habilidade em algo fútil. Acho que não prestei muita atenção. Eu pensei que tinha cuidado de todos os ratos. Você não é um deus nem nada, então como você poderia administrar todo o continente? Eu não acho que o problema seja com você. Em vez disso, o problema está no sistema que criamos. É um efeito colateral de formar um comitê de gestão de proteção continental às pressas e jogar fundos no projeto. Mikhail cavou bem através dessa brecha. Na verdade, eu também não esperava que isso acontecesse. Acho que não é apenas um problema para você. Ainda assim, você não precisa se culpar. Estava fora do nosso alcance, e quem saberia disso? De qualquer forma, pessoalmente, estou tão curioso que não aguento. Estou curioso para saber o porquê e ainda mais curioso para saber onde o dinheiro vazou. Mesmo se eu olhar para a sua história, não consigo encontrar nenhuma trilha, o que o torna ainda mais surpreendente. Claro, eu ainda não me aprofundei nisso corretamente. Você acha que os resultados de que precisamos acabariam saindo? Se não sair por conta própria, tenho que forçá-lo. A melhor coisa é descobrir o movimento, mas também não acho ruim ter um plano de backup. Não precisamos medir as coisas com dor de cabeça se fizermos isso. Se corrermos e fizermos sua cabeça explodir, tudo estará resolvido. Claro, se for esse o caso, há uma grande possibilidade de que ele também esteja se preparando para a intimação da promotoria ou para a auditoria estadual continental. É melhor fazê-lo formalmente se você não quiser que nenhum boato apareça. O que você gostaria de fazer? Seria melhor reservar um tempo para responder? Ou devo simplesmente explodir? Olhe um pouco mais para isso primeiro. Se você preparar uma armadilha, como pegar um rato, a evidência certamente aparecerá. Não sei onde ou como ele lavou o dinheiro, mas ele expandiu o alcance para a área onde aquele bastardo estava ativo antes. Você investigou a família dele? Apenas superficialmente. Vamos ver. Ele não tem filhos. O nome de sua esposa é Natalie, uma amiga com quem ele cresceu em sua cidade natal. Não estou muito curioso sobre o relacionamento amoroso deles, mas, curiosamente, sua esposa é infértil. Ainda assim, o fato de ele ainda não ter tido uma segunda esposa também está despertando minha curiosidade. Não teria sido fácil neste ambiente social. Ele é definitivamente diferente de alguém que eu conheço. A mulher é uma plebeia. Ela é do tipo que só espera o marido em casa, fazendo coisas de dona de casa. Um tipo antigo típico, sabe? Acho que não vou conseguir encontrar nada, mas eu ainda vou olhar para isso. Faça isso. Normalmente, se não houver problema com os que estão no topo, as pessoas ao seu redor são mais propensas a fazer as coisas sujas. Talvez seja esse o caso. E se for esse o caso, você já sabe a resposta para isso. Eu realmente preciso dizer isso. Quanto tempo levará para terminar de investigá-lo? Bem, é difícil determinar um tempo exato. No entanto, vou me aprofundar nisso o mais rápido possível. Não, devo fazer isso sozinho.
Que tal eu andar por aí como se estivesse patrulhando? Você não precisa. É mais apropriado que você intervenha quando for importante, em vez de ir e voltar sem motivo, certo? O conflito provavelmente se intensificará de qualquer maneira. Bem, se você acha que ele cheirou alguma coisa também, eu me pergunto se ele vai ser mais cuidadoso. Acima de tudo, não gosto que as coisas fiquem maiores. Você quer dizer que quer lidar com isso em silêncio? Quero evitar ações que possam interferir no site o máximo possível. Realmente não importa se explodir, no entanto. Você quer dizer que deseja o melhor resultado possível em vez de recorrer a um plano de backup, certo? Vou tentar reunir provas e acusação. Sim, isso é melhor. Na verdade, não foi uma escolha tão ruim forçá-lo a explodir. Isso significava que eu poderia exercer um pouco mais de influência no continente, e havia a possibilidade de que mensagens de alerta fossem enviadas a outras pessoas também. No entanto, naquele momento, ter uma greve massiva ou um protesto era um pouco. Não é a situação mais agradável. Embora isso significasse dar um passo para trás para dar 2 passos à frente, eu não gostava desse passo no momento. Como o aviso havia sido emitido na hora certa, eu sabia que Mikhail faria o possível para resolver o problema. Eu poderia resolvê-lo reunindo evidências e me preparando para processá-lo enquanto ele estava resolvendo o problema no local. Ele não seria capaz de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, fazendo com que ele tivesse dificuldade em responder. Pelo contrário, Leiji se tornaria mais móvel, então não seria mais fácil reunir evidências para processar. Parecia que isso feria o orgulho dela também. Ela disse que eu não precisava me preocupar com isso, que é um problema com o sistema, mas a personalidade de Ji não permitiria deixar essas questões escaparem com um sorriso. Ela parecia magoada com o fato de que suas investigações não levaram a nada. Não me dê mais nada para fazer por enquanto. Eu só quero me concentrar nisso. Ok, faça o que quiser. O que é isso agora, de repente? Não, não é nada. Então eu vou começar agora. Eu quero lidar com isso sozinho. Você não precisa me ajudar. Sim, eu também não posso simplesmente prestar atenção a isso. Quando eu vejo coisas assim, sinto que preciso contratar mais pessoas. Que tal trazer a gerente Kim Yeong? Ela também está ocupada gerenciando a administração Blue. Um desperdício. Teria sido muito mais fácil, você sabe. Isso não podia ser negado, mas eu já estava deixando parte do trabalho para ela aos poucos. Lee Sang-hee, Sun Leong e Wang Jeong-yeon estavam lutando, mas eu não consegui imaginar a equipe de administração da Guilda Azul sem a gerente Kim Yeong. Se eu a arrastasse para o norte por ganância, isso causaria ruídos internos ou externos. Eu era ganancioso, mas pensei que não poderia ser evitado. Com isso, Lee Ji saiu imediatamente do escritório. Ela fingiu que estava bem, mas certamente parecia ter sido parcialmente ferida. Ela nem me beijou antes de sair. Provavelmente não haveria outros problemas. Se Ji se tornasse persistente, assim como ela estava naquele momento, não seria natural que uma fonte saísse. Contudo, vou esperar um pouco mais. Depois de um dia. Foda-se. Filho da puta, tão chato. Esse bastardo. Mais 3 dias se passaram. Uau, onde ele escondeu isso? Ele está louco. Tem que estar em algum lugar. Definitivamente está vazando em algum lugar. O problema era que não havia resultados mesmo depois de alguns dias. De acordo com as palavras de Lei Ji, ela disse que quando pensou que o havia encontrado, ele escapou cortando os vestígios. Era razoável sentir-se irritado neste momento. Ela certamente continuava encontrando mapas do tesouro, mas toda vez que ela cavava na marca X com entusiasmo, nada saía. Então como ela não poderia ter um colapso mental? Com o passar do tempo, ela ficou mais irritada e a frequência dos palavrões começou a aumentar. Enquanto isso, Mikhail continuou a estabilizar o lugar. O movimento de Leiji seria inevitavelmente limitado se o local entrasse na esfera de estabilidade. Como tal, as chamas em seus olhos ficaram mais fortes quando ela começou a vasculhar a roupa, e foi só depois de exatamente 2 semanas que eu finalmente a vi rindo de satisfação. Vamos em frente e processá-lo formalmente e convocá-lo. Você encontrou? É um pouco tarde, mas eu encontrei. Assumi uma perspectiva diferente e olhei novamente. Havia algo que eu perdi. Era Natalie. O quê? Eu pensei que ela era estúpida porque parecia quieta. Mikhail é habilidoso, mas essa garota também é muito boa. Como exatamente o dinheiro saiu? Se você verificar os detalhes no documento, está tudo lá.
Eles tornaram isso tão complicado que até mesmo explicar um por um é cansativo. Parece que Natalia tinha uma conexão com alguns dos antigos da União. Não sei se ela agiu sob a direção de Mikhail ou se foi um ato independente, mas não. Talvez tudo isso tenha sido uma piada de Mikhail. De qualquer forma, é sólido o suficiente para chamá-lo de evidência. Quando converti todos os fundos até agora, havia uma quantia bastante grande. Parece que ele é mais corajoso do que eu pensava. Na verdade, algo está me incomodando, então eu queria passar mais tempo nisso, mas, por enquanto, parece ser mais rápido convocá-lo e prendê-lo. A essa altura, acho que poderei procurar todos os fundos, não parte deles. Isso é doce. O que está incomodando você? Devo dizer que o fluxo que segui foi mais suave em comparação com o trabalho árduo inicial? Talvez tenha um propósito diferente. Estou preocupado com isso. Não é algo para se preocupar, mas acho que serei capaz de descobrir com precisão se isso ficar um pouco maior. HMM. De qualquer forma, o trabalho duro acabou por enquanto. Vou descansar hoje também. Agora, mova a imprensa e publique o artigo oficialmente. Toque, toque. Foi então que eu vi o som. Naturalmente, troquei uma carinha confusa com a Lei Ji. Isso porque eu disse a eles para não entrarem quando estivéssemos juntos, a menos que fosse realmente urgente. Se eles batessem na porta assim, mesmo sabendo que Lei Ji estava comigo, isso significava que algo aconteceu no momento. Entre. Peço desculpas por ter vindo durante a reunião. 1. Houve um protesto de greve no Distrito 5. O que? Eu pensei que estava se estabilizando. Atualmente, os responsáveis pelo quinto local estão dispersando os manifestantes com repressão forçada. O que? Por que isso está acontecendo tão de repente? Trabalhadores e técnicos estão lutando sem recuar. Porra, isso é. Eu não conseguia voltar a mim momentaneamente devido a uma situação tão repentina. Em pouco tempo, depois de assistir ao vídeo trazido pelo mensageiro, meu rosto ficou enrugado sem o meu conhecimento. Obteremos os direitos apropriados para os trabalhadores neste local agora mesmo. Vamos provar que não somos escravos. Desperte Mikhail. Acordado. Isso porque eu vi o lutador democrático, não, Park Deok-gu, que naquele momento se tornou o centro do movimento trabalhista. Aquele bastardo acha que é um ativista ou algo assim. Regressor Instruction capítulo 574, protesto, 2, o quê? Aquele bastardo. Eu pensei que ele certamente estaria fazendo algo inútil em algum lugar. Logo provou surgir silenciosamente, com sua natureza intrometida. Na minha casa era irracional da minha parte pensar. Foda-se. No entanto, era verdade que eu pensei que ele poderia estar fazendo uma missão como uma missão dada por um chefe de aldeia, na melhor das hipóteses. Quem diria que ele seria o centro de uma situação tão terrível numa estreão? Foi espetacular ver que ele cativou a multidão com uma faixa vermelha em volta da cabeça. Eu não sabia onde ele conseguiu um mago. Eu não sabia ser o lutador democrata Park Deok-gu ou Park Sergei de magia física, mas uma coisa era certa, uma barba desgrenhada cobria seu rosto. Sua parte superior do corpo estava coberta de músculos estourados que pareciam ter sido feitos de trabalho duro. Mesmo que os outros pudessem vê-lo a 300 metros de distância, ele pareceria um nativo que trabalhava há muito tempo no quinto local. Que tal agir ao lado dele? Ele também foi confrontado por um exército de autoridade corrupta, mas parecia improvável que ele entrasse em colapso devido ao seu rosto severo. Por que Kim Hee está lá também? Quero dizer, foda-se. Porque todos eles estão tendo uma reunião lá. Eles se encontraram lá em um determinado momento. Havia um mestre da dança do fascínio, Yetnikova. Eu pensei que ela estaria no centro de treinamento conjunto com Shueji e Kim Un-sung, mas descobri que ela estava lá. Você só tem que deixá-los não se reunir. Eles estão muito animados. No entanto, eles já estavam se unindo. Ainda não estava claro, mas comecei a entender por que o que havia assumido a forma de sabotagem de repente se transformou em um protesto como aquele. O quinto local que havia inchado como se fosse estourar encontrou um ponto central onde eles poderiam se unir, então eles se levantaram com ele. Como aquele bastardo de Mikhail deve ter ficado envergonhado. Ele tentou descobrir de alguma forma para sobreviver, mas como as coisas se tornaram absurdas, eu me perguntei se ele estava tremendo de ansiedade até então. Claro, ele não era o único com sentimentos desagradáveis sobre a situação. Suspiro, foda-se. O cenário em que seríamos capazes de lidar com a situação em silêncio havia sido arruinado.
Achei que acenar com a cabeça era o suficiente, mas, naturalmente, o rosto de Lei Ji, que havia trabalhado tanto para o resultado ideal, estava desmoralizado. Claro, nem tudo o que ela fez seria inútil, mas se fôssemos resolver dessa maneira, ela não teria que reunir um processo, julgamento e sua convocação. Eu acho que não importava. Suas bochechas tremiam como se ela se lembrasse do trabalho árduo pelo qual passou. Os últimos dias para Lei Ji, que correu para resolver o problema o mais silenciosamente possível, foram reduzidos a nada. Eu nunca senti que Lei Ji era assustador, mas o atual Lei Ji me fez sentir um pouco de medo. Como se o mensageiro, que viera dar a notícia, sentisse que a atmosfera havia se tornado pesada. Ele saiu silenciosamente do escritório. Foda-se. Foda-se. Colisão. Com esse som, Lei Ji jogou o copo de vidro contra o chão. Se ela pensou que me mostrou o que não deveria, ela olhou para mim por um momento, mas eu já tinha testemunhado tudo. Ela era a única que geralmente se preocupava com sua reputação. Foi inesperado vê-lo assim. Ele escorregou da minha mão. Oh, sim. Ela tem um temperamento oculto. Eu esqueci disso, mas não é como se a mulher mascarada da primeira rodada fosse a lugar nenhum. Ela provavelmente teria quebrado tudo na sala se estivesse sozinha. Ah, estou lhe dizendo, realmente escorregou. Tente não pensar nisso. É melhor você esquecer o que acabou de ver. Opa. Oh, tudo bem. Vou ao banheiro por um minuto. Continue assistindo ao vídeo. Claro. Na tentativa de esconder que ela era mais velha do que eu, Lei Ji continuou me chamando de opa. Ela deve ter ficado nervosa com a pequena birra que exibiu. Não havia como confirmar se ela foi ao banheiro para esfriar a cabeça ou se foi lá para desabafar sua raiva, mas fixei meu olhar no vídeo. Eu tive que me concentrar. Os trabalhadores e os guardas de campo estavam em conflito. Aqueles que gritavam cânticos altos olhavam para a frente com rostos determinados que nunca recuariam. Não somos escravos. Não somos escravos. Temos que pedir direitos justos. Desperte, Mikhail. Acordar. 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 Salários e subsídios de bem-estar estão vazando em outros lugares. Por que não podemos receber o bem-estar básico que eles recebem em outras áreas? Os gerentes de campo precisam ser transparentes sobre como os fundos foram gastos agora. Torne-o público. Torne-o público. Mikhail precisa ser punido. Puni-lo. Puna-o. Você tem que ouvir as vozes dos trabalhadores agora. Acordar. Acordar. Não somos escravos. Não somos escravos. Porra, eu acho que isso é mais sério do que eu pensava. A atmosfera já havia esquentado. O nível de solidariedade era inacreditável, considerando que supostamente eram apenas os primeiros dias dos protestos. Trabalhadores irritados continuaram gritando e, é claro, o trabalho foi interrompido. Os guardas de campo gritando para eles retornarem rapidamente à sua posição também estavam extremamente perturbados. No entanto, não havia como os trabalhadores que haviam sido sabotados recuarem silenciosamente. Como demorou muito para eles ficarem lá, os manifestantes também não recuaram. Por favor, disperse o protesto ilegal agora e retorne aos locais designados. Não vamos voltar. Vou dizer de novo. Todos os trabalhadores no protesto, por favor, parem com os protestos ilegais e retornem às suas posições designadas agora mesmo. Acreditamos que novos protestos são contra o Comitê de Proteção e Gestão Continental, e temos permissão para tomar medidas para dispersá-lo. O que, porra? Bastardo, isso não tem nada a ver comigo. Não use o comitê como desculpa, seu bastardo. Apóstrofo dispersou rapidamente. Não podemos recuar. Nossos direitos são algo que temos que conquistar para nós mesmos. Disperse-o agora mesmo. Disperse-o. O gerente de campo deve aparecer imediatamente e tornar os detalhes públicos de forma transparente. O protesto que você está fazendo é um protesto ilegal não relatado. Seguindo a Lei de Proteção Continental, dispersaremos à força os protestos ilegais a partir de agora. Eu te aviso novamente. A reunião que está ocorrendo no momento será julgada como um protesto ilegal e será dispersada à força. Você está bloqueando os relatórios em primeiro lugar, então como isso pode ser um protesto ilegal? Não seja ridículo e ligue para o responsável rapidamente. Reúna-se. Reúna-se. O que os magos estão fazendo? Comece rapidamente. Não recue. Vamos mostrar nossa vontade. Quem teria pensado que eu veria tal cena novamente? Os canhões de água disparados pelos magos atingindo os manifestantes de frente eram cenas que eu tinha visto muito em algum lugar.
Os manifestantes foram pegos pelos canhões de água instantaneamente, e os guardas os bloquearam com grandes carroças. Os manifestantes começaram a sacudir uma grande carroça mesmo sendo atingidos pelo canhão de água, e os guardas com escudos olharam para frente como se pensassem que era uma bagunça. Atirar! Atirar! Eu vim e passei por inúmeras batalhas de cerco, mas o cerco que estava ocorrendo naquele campo naquele momento não era brincadeira. Não, em vez disso, foi mais dramático. Se eu estivesse apenas em posição de vê-lo, teria assistido como se não estivesse relacionado a mim, mas era impossível ver a situação atual dessa maneira. O que devo fazer se eles o suprimirem dessa maneira? Considerando que a causa estava lá fora em primeiro lugar, esse tipo de supressão não era o ideal. Nem é preciso dizer que se transformaria em um inferno assim que ocorresse uma vítima. Foi muito interessante vê-los dispersando os manifestantes usando o Comitê de Gestão de Conservação Continental ou a Lei de Conservação Continental como desculpa. Estava começando a parecer que a situação estúpida aconteceu por minha causa. Claro, os manifestantes estavam mirando em Mikhail, mas era inegável que eu poderia sofrer danos indiretos. Além disso, aquele porco estúpido não poderia ter causado o protesto com isso em mente. Era mais provável que, desde que ele viu um problema, ele pensou em me ajudar resolvendo sozinho. Este não é o momento de ficar parado. Se esse tipo de comportamento fosse transmitido, a opinião pública da Benignorinet diminuiria. Seria natural que os trabalhadores ao seu redor também fossem afetados. O que você vai fazer? Leiji, que voltou bem a tempo, perguntou isso. Eu não tenho escolha. Eu preciso consertar isso. Bem, o que posso fazer? Eu não acho que tal situação seja tão ruim, no entanto. Você deve estar um pouco irritado, no entanto. Não. Na verdade não. Bem, tudo o que preparei foi desperdiçado, mas não está completamente arruinado. É algo que você pode usar imediatamente, e isso não importa em primeiro lugar. Eu não sou o tipo de pessoa que fica brava com coisas assim. Você estava muito bravo antes. Isso é realmente muito bom. Posso aproveitar esta oportunidade e me concentrar mais em você. Posso mostrar a eles que você foi em frente e cuidou disso. É uma pena que eles tenham parado o trabalho, mas acho que é um passo atrás necessário para dar 2 passos à frente. Assim que cuidarmos do caso, colocaremos esses bastardos na cadeia e, depois de pagar a indenização aos trabalhadores, poderemos colocar um gerente mais adequado. Será um aviso para outros campos. E como você pode mostrar seu rosto bonito, o índice de aprovação aumentará. Vai correr bem. Sim, acho que vai correr bem. Acho que ela ainda está com raiva. Prepare-se para ir direto para fora. Quanto mais cedo o feedback, melhor. Sim, bem. Vamos fazer isso. Me dê um minuto para me vestir. Tudo bem. Por enquanto, vou dizer a eles para pararem com o atual comportamento de protesto. Não sei se eles vão me entender, mas talvez a divisão de Mikhail tenha sentido que o presidente estará nisso em breve, e ele deve estar pensando se deve esperar e ver até o fim ou não. Faltam menos de algumas horas para a contagem regressiva, então espero que ele não fuja. Se ele fizer isso, para onde ele iria? Também vou preparar as tropas para o caso de isso acontecer. Bom saber. Você verificou a opinião pública? Não há como isso ser benéfico para nós. Muito ainda está discutindo Mikhail, mas acho que temos que assumir parte da responsabilidade por isso. Ainda assim, acho que vai ficar tudo bem porque há muitas pessoas que nos defendem. Vamos lá rapidamente. Pedir reforços no quarto e quinto locais. Se você for com um grifo, poderá chegar mais rápido. A distância era realmente muito longa, mas é uma distância curta se eu montasse um grifo. O problema era que nem todos os reforços seriam capazes de montar um grifo, mas não havia muito problema de segurança, pois todos os meus guarda-costas principais podiam ir. Leiji, que estava aquecido, também subiu no grifo e, não muito depois de sairmos, chegamos ao bagunçado quinto local. Vale lidar com os manifestantes. Por favor, acalme-os o máximo possível e faça o seu melhor para conversar com eles. Eu farei isso. Você vai organizar o aspecto interno. Eu tenho que. Os guardas de campo observaram os grifos descendo do céu por um momento e, assim que verificaram a bandeira, os guiaram ao local de pouso. Os trabalhadores que protestavam há muito tempo também começaram a aplaudir. Eles sentiram que a situação atual seria finalmente esclarecida. Uau! O presidente está aqui. O presidente veio nos ouvir. Foi um pouco assustador, mas, claro,
Essa foi apenas uma reação natural. Regressor Instruction capítulo 575, Reacionário 1. Peço desculpas por fazer você vir todo o caminho até aqui. Não há necessidade de desculpas. Vamos cuidar dos manifestantes, então pare com a ordem de repressão forçada. O restante do pessoal permanecerá de prontidão, deixando apenas o número mínimo de tropas necessárias na área. Sim, senhor. E eu gostaria que você enviasse os sacerdotes e curasse os feridos imediatamente. Remova também os vagões que estão empilhados como uma parede. Suspiro. Sinto muito. Não. Você não precisa se arrepender. Tudo o que você fez foi ouvir as ordens e lidar com a situação de acordo com o manual. Vou verificar mais tarde para ver se há algo que você realmente precisa se arrepender. Mais importante, onde está Mikhail? Quando você chegou, enviei uma mensagem. Ele provavelmente sairá em breve. Aquele filho da puta. Deixando os aplausos da multidão para trás, quando desci para a área de desembarque do prédio do governo, o capitão da guarda me cumprimentou imediatamente. A maneira como ele tremia era realmente divertida, mas era compreensível, pois as coisas de repente saíram do controle. Protestos ilegais ocorreram, e ele teve que reprimi-los, pois era o responsável. A ordem de supressão emitida de cima fez com que se tornasse ainda mais agitado. Mesmo se fosse eu teria tido metade de um colapso mental. Ele olhou para os pés no chão, sendo cauteloso, pensando que poderia ser punido ou repreendido. Eu teria que investigar se ele realmente estava relacionado a isso, mas pessoalmente, não parecia que havia uma grande conexão com aquele cara. Ouvi dizer que muita coisa aconteceu aqui recentemente. Sim. Eu sei que os protestos também aconteceram por causa disso. Eu não sei muito sobre os detalhes. Eu apenas segui ordens. Eu realmente espero que sim. Por enquanto, siga minhas instruções. Farei o meu melhor, presidente. Na verdade, o mais importante não era o guarda, mas Mikhail, o traidor. Aquele filho da puta nem vai me cumprimentar. Eu não sabia o que pensar sobre o fato de que ele não saiu, embora tenha sido informado. Ao olhar para longe, pude ver os manifestantes reunidos em um só lugar, seguindo as ordens das tropas. A opinião pública parecia ter se formado em torno da espera em silêncio, já que a conversa dos funcionários de alto escalão provavelmente começaria. Claro, Pax Sergei, Argemu e Etnikova teriam me visto. Provavelmente foi o resultado de sua ação. Eu queria conhecer Park Delkigun imediatamente e acertá-lo na nuca, mas não foi fácil abordá-lo e ser amigável, já que ele era o centro dos manifestantes. Talvez ele viesse até mim primeiro, uma vez que as coisas estivessem resolvidas. Depois de esperar cerca de 3 minutos, alguém entrou na minha mira. Era uma mulher de aparência jovem. Essa foi a primeira vez que a vi, mas pude identificá-la rapidamente. Natalie. Prazer em conhecê-lo, presidente. Sinto muito por fazer você vir até aqui. Eu sou a esposa de Mikhail. Bem, não há necessidade de se apresentar. Mais importante. Onde está Mikhail? Mikhail está se preparando para conhecê-lo agora. Ele não sabia que você viria com tanta urgência. Estou ansioso para ouvir quais desculpas ele tem. Não tenho nada a dizer sobre isso. Ele não precisa preparar nada, mas vamos ouvir o que ele tem a dizer de qualquer maneira. Também estou curioso. Ficarei bastante desapontado se ele não der desculpas, mesmo com essa bagunça. Assuma a liderança. Eu mesmo vou levá-lo lá. Não, você não precisa. Pare por aí. Se você se aproximar, eu vou cortá-lo. Não fui eu quem respondeu quando ela disse que me levaria até lá. Era meu guarda-costas de confiança ao meu lado, Park Lian, o usuário de lâminas gêmeas. Ela trabalha duro. Ela realmente faz. Mikhail e Natalia não tinham capacidade de combate. Considerando que as outras pessoas naquele prédio também não possuíam capacidades de combate mais altas do que Park Lian, pensei que não havia necessidade de fazer isso. No entanto, como o objetivo era importante, parecia que as medidas mínimas de segurança eram pelo menos necessárias. Eu queria dizer que ela não precisava fazer isso, mas achei que não era ruim manter tal posição por precaução. Não era um clichê muito comum acabar correndo o risco de morrer depois de gritar que era seguro. Claro, eu não pretendia ser vítima desse tipo de clichê. Mais seguro é melhor. Park Liane provavelmente teve o mesmo pensamento. Foi só depois que ela deu o sinal para não se aproximar de mim mais do que alguns metros que ela pareceu aliviada. Embora uma situação bastante estranha tenha sido criada graças às suas ações, não houve grande dificuldade em se comunicar.
Um dos guardas era Inguk, seguindo silenciosamente Natalie. Talvez. Deve ser uma ameaça. Eles devem estar mostrando que tomariam medidas imediatas se ela fizesse algo desnecessário. Ao contrário de mim, que acenei com a cabeça satisfatoriamente, o rosto de Natalia estava rígido. Você pode assumir a liderança. Sim, então, vou levá-lo lá em paz. Sempre pensei que precisava encontrá-lo pelo menos uma vez, mas acho que só tive a chance de fazê-lo agora. Teria sido bom se nos encontrássemos em uma situação melhor. Podemos explicar tudo o que você sabe e o que está esperando. Você quer dizer-me caiu você? Deus. Foi divertido. O que aconteceu aqui em poucos dias é tão embaraçoso que não aguento. Mesmo que eu tenha dito claramente a ele, as coisas pioraram até este ponto. Eu me pergunto se ele fez isso acontecer. Claro, havia variáveis que não podiam ser controladas, mas se as coisas tivessem sido devidamente consertadas, não teríamos sido colocados nessa situação. Não posso perdoá-lo por desviar o financiamento, mas o que é mais imperdoável do que isso é sua incompetência. Isso é. Você acha que se as bases avançadas espalhadas pela área norte forem varridas, não haverá poeira? Onde no mundo existe uma pessoa sem poeira? O centro também sabe tudo sobre isso. Como todos os humanos podem ser limpos. Não importa o quanto eu administre as coisas, não posso impedir todos aqueles que ganharam poder com a corrupção. No entanto, vocês foram longe demais e o processo de correção foi terrível. Você estava mais ocupado cobrindo o que fazia. Quão bom teria sido se você tivesse usado esse poder em outro lugar? Devido às suas ações, fui forçado a pensar em situações inúteis como se tudo o que você fez fosse de propósito para me fazer vir aqui. Você parece estar entendendo mal alguma coisa, Presidente Lee Ki-leong. Primeiro, ouça o que ele tem a dizer. Quando eu disse que não iria ouvir, eu vim até aqui para ouvi-lo. Senhora Park Lian. Sim, vice-guilda Mas. Quero dizer, presidente. Por favor, diga-lhes para mobilizar tropas das áreas 4 e 6 para subjugar todo o pessoal do prédio. Eu não gosto que as coisas fiquem muito barulhentas, então você pode trabalhar nisso depois que eu for embora. Sim, senhor. Ah, é. Escolha 2 pessoas e traga Mikhail para a sala de conferências. Eu não acho que ele vai sair, então acho que vou ter que trazê-lo eu mesmo. Sim, senhor. Obrigado. Você não precisa expressar sua gratidão, presidente. Eu me pergunto o que ele vai dizer. Estou muito curioso. Olhando para seu rosto pálido e rígido, pensei em cair na gargalhada. É por isso que as pessoas não devem cometer crimes. Qualquer um que tivesse algo pelo qual se sentisse culpado sempre lhes daria essa expressão. Como se ela entendesse o que estava acontecendo, ela tinha suor frio escorrendo. Esta mulher também tem uma boa disposição e uma característica única. Eu não conseguia descobrir como ela se envolveu em tal bagunça. Independentemente disso, continuei a me aprofundar no prédio do governo. O espelho de mão da deusa tocou e eu verifiquei se era Lei Ji, mas ignorei porque vi o nome de Xuejin nele. Como a última ligação terminou com uma provocação, eu sabia que seria apenas algo inútil. Por fim, entrei em uma grande sala de conferências com Natalie. Mikhail se destacou com um rosto muito tenso. Não demorou muito, então pensei que chegaríamos primeiro, mas parecia que pensei errado. Vendo o cara olhando para mim com o rosto pálido, as memórias que compartilhamos vêm à mente. Porra! Nós nos divertimos. O pensamento de que uma pessoa que eu considerava um amigo acabou me traindo de repente surgiu em minha mente. Já faz muito tempo, presidente. Sinto muito pelo inconveniente. Estou profundamente envergonhado de mim mesmo. Todo mundo está dizendo isso. Parece que você está preso no governo central há muito tempo. Deus! Eu não te disse, Mikhail? O retorno da confiança dessa maneira é de partir o coração. Eu vou. Prepare um pouco de chá. Não se mova. Não, não, está tudo bem. Você não precisa bloqueá-la, senhora Park Lian. Eu queria ter algo para beber de qualquer maneira. Isso seria bom. Quando olhei para Natalie quando ela saiu da sala de conferências com uma cara ansiosa, pude ver que um dos guardas a seguia. Além disso, o rosto de Mikhail, olhando para suas costas nervosamente, também chamou minha atenção. Quando me virei e fiz contato visual por um momento, ele abaixou a cabeça com pressa. Eu fiz muita pesquisa. Claro, não era que eu não pudesse acreditar em você, mas é uma parte inevitável do procedimento. Foi divertido. Também foi interessante. Os fundos para apoio estavam constantemente vazando para a União.
Não é da minha conta se você está endividado ou se você queria pegá-lo quando tivesse a chance. No entanto, é da minha conta que você pegou uma grande quantia. Graças a você, tive muitos problemas. Eu pensei que você também tinha algumas habilidades para pegar essa quantia de dinheiro e lavá-la. Droga! Estou lhe dizendo que o que todas as pessoas do mundo estão dizendo são mentiras. Não sei se faz sentido ter o adjetivo de integridade e inocência ligado a uma pessoa que é um símbolo de corrupção. Eu entendo que você não tem nada a dizer. Ainda assim, ouvi dizer que você tem algo preparado, então vamos ouvir. O resultado não vai mudar, mas eu quero ver como você vai tentar sair dessa. É um mal-entendido. Existem desculpas sistemáticas além dessas palavras? Se não, deixe-me fazer uma pergunta. Para onde foi todo esse dinheiro? Eu sei que vazou para a União, mas não importa o quanto eu pense sobre isso, houve muitas coisas estranhas. Mikhail estava apenas fazendo rodeios. Ranger. A porta então se abriu. A esposa de Mikhail, que veio com uma xícara de chá e um refresco, entregou a xícara com a mão trêmula. Eu pensei que ela não tinha tempo para fazer nenhum truque porque um dos guardas ainda estava lá, mas eu habitualmente ligava meus olhos da mente e verificava o conteúdo dentro. Suspiro. Foda-se. Oh, agora eu entendo um pouco. Chá incolor, inodoro e venenoso, lendário, o chá venenoso da anciã Aracne, que é indistinguível de maneiras comuns, esses bastardos reacionários. A parede lateral explodindo com um som de bang. Agora se refletia na minha visão. Regressor Instruction. Capítulo 576. Reacionário. 2. A parede lateral explodiu com um som estrondoso. Como esperado, um assassino foi enviado para me atacar. Considerando que ele correu assim que eu abri minha boca, parecia que ele estava observando a situação da sala em que eu estava. Esses bastardos são inacreditáveis. Foi tão ridículo que o riso estourou. Foi porque reconheci que havia sido perfeitamente apunhalado pelas costas. Eu sabia que algo estava um pouco estranho. A fonte do uso dos fundos perdidos não era precisa. Foi só depois que tudo explodiu que comecei a entender o que aconteceu. Parecia que o quebra-cabeça estava bem montado. Pensei que o que Leiji disse, que se eu cavasse um pouco mais, as evidências inevitavelmente surgiriam, poderia ser aplicado à situação atual. Se ela estivesse olhando para a situação atual, provavelmente diria que era como ela havia adivinhado enquanto explodia de raiva. A esposa de Mikhail, cujas ações eram contrárias à sua disposição e característica única, desempenhou seu papel de maneira surpreendente. Em primeiro lugar, não teria havido intenção de lidar com os protestos. O que os reacionários queriam era me levar a tal lugar. E eles conseguiram. Foi uma operação de ataque que vinha ganhando poder há muito tempo. Como disse Leiji, o plano deles visava as brechas do nosso sistema. Eu poderia ter notado se tivesse um pouco mais de tempo para prestar atenção ao nosso entorno, mas não havia sentido em refletir sobre isso no momento. Era inegável que minhas costas estavam formigando e eu era um hóspede que veio ao lugar que eles queriam por conta própria. Eu não estava muito desconcertado, mas ainda era desagradável. Mikhail, seu filho da puta. Eu pensei que você é incompetente, mas você é um bastardo competente. Embora eu pensasse que se não fosse pelo Parque Deokigu, eu nem viria pessoalmente. Não, isso pode ser bom. Não foi significativo que o momento de sua armadilha explodir fosse naquele momento. Ser capaz de se livrar do grupo maligno naquele momento foi uma coisa boa. Se os reacionários tivessem atacado depois que o outro cara voltou, eles teriam saído de uma maneira muito mais ameaçadora do que atualmente. Os três irmãos estavam esperando por mim do lado de fora e, se percebessem que algo havia acontecido, entrariam imediatamente, mas, na verdade, eu nem precisava deles. Eu vou te levar para sair. Sim, vamos. Ao mesmo tempo, com a explosão, a magia protetora de alta qualidade me envolveu. Nossos guardas fofos, reunidos em uma formação densa, imediatamente se prepararam para a batalha e qualquer ameaça potencial. Como esperado, um grupo armado saltou do local onde ocorreu a explosão. Cada um deles confrontou os guardas. Era difícil dizer quem estava dizendo o que porque vozes surgiam de todos os lados. Mate-os. Mate-os. Priorize a proteção de Natalia e Mikhail. Nós garantimos a segurança deles. Certo, seus bastardos. O que vocês, bastardos reacionários, estavam escondendo eram esses caras. Eu já esperava que mais uma surpresa aparecesse. No entanto, quando vi o rosto familiar com meus olhos, não tive escolha a não ser sorrir.
Nesse interim, observei o sangue das pessoas que caíram derramar. Parecia que eu estava com muito frio mesmo quando pensava nisso, mas era natural reagir assim. Desde que o 27º corpo me sequestrou, era com a minha segurança que o adorável retornador estava mais preocupado. Os guardas particulares, incluindo Park Lian, não estavam me protegendo sem motivo. Sua idade média não era muito alta, mas eles poderiam fazer um nome para si mesmos imediatamente se todos fossem para o continente. Em particular, Park Lian tinha poder suficiente para almejar os primeiros escalões, mesmo na Guilda Azul. Eu piscaria só porque alguns filhotes correram enquanto eu estava entre os tigres. A magia de proteção ao meu redor ainda não era mantida. Levantei-me e, quando comecei a me mover, pude ver que um guarda-costas ocupado me cercava. Park Lian, a usuária de lâminas gêmeas, dividiu a espada gigante na minha frente ao meio e mostrou habilidade com a espada que aprendeu com Kim Sung. Outros também estavam mostrando as melhores ações possíveis em seus respectivos domínios. Gang Eunyi se destaca um pouco. Eu franzi a testa um pouco quando vi as cabeças dos bastardos reacionários sendo cortadas ao meio em tempo real, mas nem mesmo uma gota de sangue poderia ir além de escudo protetor. Eu já sabia, mas nada mal. Certamente, o passeio parecia diferente quando eu mesmo tentei. Seus movimentos perfeitos e sinergia me fizeram perceber quanto treinamento eles suportaram no passado. Claro, era natural que eu também ajudasse no lugar certo. Toda vez que eu sacudia meu dedo, o braço de um dragão gigante se levantava, esmagando-os ou abrindo o caminho para mim. Não perca eles. Não os deixe sair. Mate-os. É uma luta pelo futuro do continente. Você não pode deixá-los escapar. Pare. Detenha-os. Lute pelo continente, minha bunda. De onde vieram todos esses caras? Sinto muito. Vice-mestre da guilda? Não. Você não precisa pensar assim. Eu nem percebi antes. Quanto tempo vai demorar até sairmos? Nós vamos. Definitivamente tente abrir a estrada o mais rápido possível. Tudo bem. Filho da puta sujo. Você é uma massa de câncer neste continente. Este será o seu túmulo. Nós nunca vamos te perdoar. Essa besteira de novo. Se eu pudesse, diria obscenidades, mas sabia que também tinha que cuidar da minha reputação. Eu poderia usar a situação a meu favor também. Claro, eu tive que desabafar um pouco da minha raiva. Eu era humano, afinal. Qualquer um pensaria que eu sou um malvado. É óbvio quem está perturbando a ordem do continente. Você pode parar de fingir lutar por um ideal e ser nobre, remanescentes da República. Quem teria pensado que a misericórdia e o perdão uma vez dados retornariam dessa maneira? Não é uma expressão apropriada, mas deve ser por isso que eles dizem para não ter estranhos em nossa casa. SH. Calhe a boca. Seu bastardo. Eu sou muito mole. Mas ainda quero aplaudir o quão unidos vocês estão. Por que você voltou? Acho que sei por quê, mas sua morte estava além do meu controle. Não use essa sua boca podre para falar do nome dele. Filho da puta sujo. Eu te dei uma chance porque sabia que o invocador de demônios fez uma lavagem cerebral em você. Eu vou te dizer de novo. Pense em quem é o maligno novamente, quem é o verdadeiro demônio. Você ainda pode ser salvo, ao contrário de Jin King. Seu bastardo. Eu não sabia com quem estava falando, mas a voz do homem que me respondia continuava chegando aos meus ouvidos. Olhando para a agitação com a provocação insignificante, parecia que a curta conversa foi bem sucedida, mas senti que a ofensiva estava se intensificando. Todo mundo quer o mesmo. Eles têm uma vontade. Para Jin King. Pela paz e segurança do continente. Acerte aquele ditador no pescoço. Você deve sair. Bang. O som estrondoso soou antes que Park Liane pudesse terminar de dizer. Suspiro. Esses idiotas. Foi um comando suicida. Eles correram com magia explosiva. Lance magia de proteção. Não deve haver nem mesmo uma única ferida no corpo do vice-mestre da guilda. Isso mesmo. Não porque eu não quisesse sentir a dor, mas eu realmente não deveria ter outras feridas no meu corpo. Vai ser um problema, bastardos. A ansiedade, que eu não tinha tido antes, surgiu de repente. Quem diria que ele viria jogando sua própria vida e jogando fora a segurança de outros colegas ao seu redor? Ah, porra, isso não está ficando muito perigoso. Mordi meus lábios com força e suei friamente. Bam! Por favor, cuidem do resto, camaradas da ordem. Por favor, lembre-se de mim. Bam! Não se esqueça do nosso objetivo. Lembre-se de mim.
À medida que o rugido continuava a entrar em erupção, os danos começaram a se acumular até mesmo na magia protetora que nos cercava. Devido ao som das explosões e à fumaça subindo, tornou-se difícil ter uma boa visão. Não importava para mim, mas comecei a ver a confusão dos guardas que ainda estavam em suas posições. Não há necessidade de pânico. Ainda não será capaz de chegar até nós. Vamos continuar andando. Acho que seria melhor subir. Sim, senhor. Com o vice-mestre da guilda, vamos subir. Um rugido explodiu enquanto eu jogava poções de sopro de dragão e usava a magia de invocação de alquimia continuamente. Quando notei a magia de proteção começando a tremer, convoquei o braço e a cauda do dragão e bloqueei os guarda-costas. Eu não sabia quanto tempo seria capaz de suportar, mas pelo menos conseguiria aguentar até que os 3 irmãos chegassem. Não. Mal posso esperar por ajuda externa. O interior já estava caótico, mas a situação interna pode não ser vista de fora. Se eles não fossem lentos, eles perceberiam e viriam, mas eu também deveria pensar na possibilidade de que nenhum reforço se juntasse a nós. Eles realmente tiveram que ir tão longe? Esses bastardos. Porque parece que seus números não estão diminuindo. Continuamos pressionando-os, mas eu não conseguia senti-los perdendo sua quantidade. A usuária de lâminas duplas Parklian também parecia sentir o mesmo. Foi então que uma voz familiar irrompeu no corredor onde eu não conseguia ver nenhum centímetro à minha frente por causa da fumaça. É um morto-vivo de alto escalão. Parecia que eles haviam trazido todos os meios que tinham para a batalha. Sua determinação em completar o propósito até o fim, mesmo que isso significasse usar os cadáveres de seus companheiros caídos, era um pouco assustadora. Mesmo aqueles pegos na explosão e transformados em pedaços estavam rastejando em minha direção e estendendo a mão para mim. Eles eram o inimigo, mas até pensei em querer elogiá-los. Parecia ainda mais surpreendente, pois parecia que eles ainda tinham mais cartas escondidas na manga. Eles se prepararam muito. Nesse ponto, não havia mais justificativa. Eu podia sentir sua intenção maligna de me matar a qualquer custo. Falei imediatamente. Até os bruxos negros sujos. Eu pensei que os magos negros da República foram exterminados, mas acho que esse grupo maligno permaneceu escondido. Este é o seu método. Você está realmente determinado a trilhar o caminho do mal também? Você não é como o invocador de demônios. Ele não é um invocador de demônios, seu bastardo imundo. Não dê ouvidos ao inimigo. Não fique agitado e proceda conforme planejado. Se aquele que transforma seus subordinados em mortos-vivos e os usa como escudos de carne não é um invocador de demônios, quem seria? Olhe para você. Você não é diferente dele. Você não pode trilhar o mesmo caminho que aquele homem implacável e cruel fez. Você ainda pode mudar. Abra seus olhos. Mesmo enquanto dizia essas linhas, certifiquei-me de que minha expressão fosse a mais insolente possível. A reação que eu esperava veio imediatamente. Não. Não pronuncie o nome dele com sua boca suja. Mantenha-o com postura. É uma armadilha. Uma armadilha. Não seja pego na provocação. Minha rainha. Merda. Mantenha suas posições. Não se mexa. Acho que só peguei um. Uma mulher correu pelo espaço coberto de explosões com olhos vermelhos e uma longa espada, mas Parkliana bloqueou. Ela bloqueou a espada com o cabo da espada esquerda e então empurrou a outra espada na garganta de seu oponente. Pug. Sangue espirrou. Uma das pessoas que parecia ter um poder de luta formidável se aposentou lá. Não é suficiente para mim ser danificado. No entanto, quando sorri, pensando que havia feito um pequeno ganho, pude ver a mulher com a lâmina no pescoço puxando a espada e correndo novamente. Porra, o que é isso? Ela não era morta-viva. Olhos vermelhos, pele diferente. Ela tinha uma aura que eu não conseguia pensar como humana. Eu poderia dizer que era uma situação perigosa. Depois de ver sua condição exata, consegui encontrar uma resposta imediatamente. Esses empreiteiros demônios sujos. Você até vendeu sua alma. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.